Mais um episódio do nosso Digcast aonde, Thiaguita? Em São Paulo, esse lugar que a gente ama, que nos acolheu, que é quase a nossa casa. Quase, mas temos diferenças, né? Mas pequenas grandes diferenças, mas tem. O melhor podcast de empreendedorismo feminino, amenidades, tudo que permeia o universo de mulheres reais e mulheres incríveis, porque assim, as nossas convidadas, sinceramente... Se juntar todo mundo, a gente faz um país. Acabou, dominou o mundo. Dominou o mundo. Tudo. E quem tá vendo, escutando a gente agora e quer saber mais sobre mercado de trabalho na medicina, carreira médica, empreendedorismo, carreira médica junto com marketing digital. Elas coexistem e elas são incríveis. Desenvolvimento pessoal, fica aqui, porque a nossa convidada, ela mora no meu coração. E agora todo mundo vai entender por quê? Porque ela mora no meu coração. Sério. Eu já entendi. Com 5 minutos. Tá vendo? Com 5 minutos eu já entendi, Thiaga. Eu tô tão feliz, estamos muito felizes de receber doutora Bárbara Valente, bem-vinda ao podcast! Que alegria te receber aqui, Bá. Nossa, Nath, estou muito feliz, Bruna. Muito obrigada. Já amei a Bruna também, a Thiaga, tá? A gente vive o mesmo meme, então assim, amei, né? Quero estar aqui pelo sempre. meme. Já teve ali um denominador em comum, né? Exatamente. Já E teve. que denominador? Exatamente. Quem é unida pelo meme da Thiaga, a pessoa só pode ser Essa boa. tribo é vibe. muito forte. Essa pessoa tribo só é pode muito, ser do muito bem, forte. inteligente, boa, legal, disruptiva. E além dela ser isso tudo, a nossa convidada, ela é cardiologista, doutoranda, Thiaga, doutoranda? Doutoranda muito é pra qualquer um? Não. É da USP. Básico. Ela tem mais de 10 mil alunos, Thiaga. Já escreveu livro e tá aqui com a gente. É um fenômeno nas redes sociais. E por isso, estamos recebendo a doutora Bárbara Valente para a gente falar não só sobre medicina, mas também sobre toda essa trajetória incrível que eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Ai, E esse gente, obrigada, tema, Nath. a gente lá no DIG, na DIG, né, a gente tem muitas pessoas da área da saúde. E essas pessoas, elas demandam muito, elas querem consumir conteúdo como o seu, de como que faz para ser médica e ter uma gestão eficiente, como é que faz para ser médica e conseguir trabalhar no digital. E você faz isso muito bem. Depois que eu conheci a sua história e você um pouco mais, vou conhecer um pouco mais aqui agora, mas eu falei, gente, as mulheres precisam, principalmente da área da saúde, precisam ouvir Ter referências Bárbara, como né? a Bá. E, Bá, então a gente já te apresentou um pouco, mas já deixa de cara o seu @, que nós somos dessas aqui, para quem não te conhece, te achar, te seguir nas redes sociais, suas principais redes sociais. Perfeito. Então, eu me chamo Bárbara Valente, eu sou cardiologista e doutoranda pela USP. Na verdade, fiz cardiologia no Dante Pazanese e faço doutorado hoje em dia na USP, no Dante. Comecei no digital, já tem mais ou menos uns 3 anos, mas, de fato, foi nos últimos 2 anos quando eu comecei a entender que o marketing digital não era só um hobby, né? Não era só uma forma de escalar e acelerar a trajetória da minha carreira, mas também, de fato, uma empresa, né? Então, meu @, é @doutora Bárbara Valente, e tô aqui, meninas, para o que vocês precisarem. Isso que você falou, né? Assim, que os profissionais da saúde, eles estão ansiando, né? Muito por saber como, né? Furar essa bolha. Como furar essa bolha de forma ética, né, de forma que isso não venha infringir os valores que eles, né, tão duramente trabalharam ali ao longo, né, da faculdade de medicina e muitos da sua residência. Isso aí é muito uma realidade da minha geração ainda, a residência médica. E a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe porque a gente enfrenta esse desafio por ser uma área completamente nova para o médico. O médico aprende tudo, menos a empreender. Tudo. E nem o médico é sabe quase operar a como sua cabeça. É verdade. Mas ele não sabe gerir o próprio consultório quando ele se forma. Porque ninguém ensina isso pra gente. Então, assim, é um mundo completamente novo. E a gente, por conta de tudo isso, a gente enfrenta muito preconceito dos próprios pares, né? Então, isso é interessante a gente também desmistificar isso um pouquinho. Mas acho que tem muito papo pra gente discutir hoje. E é legal você tocar nesse assunto, porque a gente vê, né, Bá, que o digital, ele escancara o que tem no mundo real também, que são pessoas boas e ruins, pessoas que vendem mentiras e outras que não, né? E às vezes o médico, ele fica muito preso nisso, né? Exato. Eu acho que o primeiro bloqueio do médico é que ele não se vê como empresário de forma nenhuma, quase que como se ele não pudesse ser, né? Como se fosse completamente incompatível. A gente tem um caso aqui de uma
uma médica da DIG, que ela chegou e tal. Aí ela é uma clínica, 15 funcionários, né, Bru? Ah, mas não sou empresário. Eu falei, meu Deus do céu, você é o quê? Você tem uma clínica, tem 15... responsável pela folha de 15 pessoas, de gerir um lugar gigante. Então, você é o quê? Se você não é empresária, né? Exato. E tem também muito isso, da pessoa falar assim, mas o médico do Instagram não é confiável, né? Exatamente. E o que eu achei incrível, que eu falei muito com a Bru, eu falei, Bru, é muito legal, a gente vai levar a Bá, que é um baita case do digital, e é um baita case de profissional, né? Uma mulher que tá fazendo doutorado na USP, que de forma alguma deixou de olhar, igual Exato. você falou, opera o cabeça, Exato. né? Se o médico, ele tem esse poder mágico, né? Eu tenho um caso, não sei se eu já contei isso no Digcast, que foi uma vez uma pessoa passou mal no avião, aí falaram, tem algum médico aqui? E aí, a mulher, ela levantou, e eu falei isso com meu marido, eu falei assim, Andrei, médico tem que ser metido mesmo, porque olha pra você ver, nós estamos aqui dentro do avião, a única pessoa que pode fazer algo para ajudar aquela outra essa médica. É a única pessoa que pode, que tem algum recurso para fazer alguma coisa. Então, assim, Você ela já levantou aconteceu 2 vezes quase comigo no avião, como você que, acredita? quase como um... Do reinado, né? Da cadeira do rei. Sabe aquela da música? cadeira do rei. Sabe que vai, tipo, a pessoa vai... Mas eu falei, André, se eu fosse médico, eu ia ser insuportável. Eu ia levantar ali agora, tipo assim, quem me chamou e tal. Então, existe mesmo um lugar do médico que ele é muito único, né? E ele é muito especial. E pra gente é muito especial ter uma mulher como você sendo essa referência, porque como a Bru falou, é uma demanda muito forte e é um público muito forte que a gente tem, assim, médico e profissionais da saúde no geral, né, Bru? Sim. Com certeza. E Bárbara pode falar isso muito melhor pra gente, né? Porque eu acho que você viveu. E você foi um tempo só médica. Só abrindo cabeça, né? Você trabalhou só com coração. Com coração, Você trabalhou só com coração por um tempo, mas como que você se descobriu também a Bárbara que consegue, a doutora Bárbara, que consegue olhar também para outras vertentes aí no seu universo profissional? Então, Bruna, foi tudo muito ao acaso, né? Eu falo que, assim, eu sou muito religiosa, né? E eu não acredito em acaso. Então, acho que tudo é muito direcionado ali pelos propósitos que a gente tem para seguir aqui nesse mundo, né? E assim foi como eu resolvi fazer medicina, porque era para eu ter sido advogada. Eu falei isso para a Nath, eu sempre sonhei ser advogada. E aí, Deus foi direcionando meu caminho até que eu decidi, né? Graças a Deus, tá? Em fazer Se tirou desse outro caminho. Até que eu decidi fazer medicina. Mas, voltando um pouquinho em relação a isso, né? Assim, é o que você estava comentando, essa questão da dificuldade que o médico tem, né? Assim, do profissional da saúde, né? De se ver não só como um médico, né? Não só como um enfermeiro, não só como um fisioterapeuta. Mas também se ver como empresário. Porque ele vai ter... Todo profissional da saúde, ele vai ter que ter o próprio consultório. Então, ele vai trabalhar para alguém, né? Então, é completamente incompatível a gente não, até esse momento de começar a trabalhar, a gente não ter tido nenhum contato com o empreendedorismo, né, durante a faculdade. Isso é uma coisa que eu bato muito hoje em dia, que é o fato de nenhuma grade de faculdade nenhuma falar sobre isso até hoje. Que loucura, né? Como assim? Sabe? Então, assim... E isso é muito, né, o preconceito que o profissional da saúde sofre por começar a fazer algo que é completamente diferente também está enraizado nisso. Né? Porque a gente não tem esse primeiro contato. Então, eu acho que vem muito assim de 3 motivos. A grande barreira do qual o profissional da saúde, especificamente mais os médicos, né? Já que a gente está falando do meu cenário, eles não querem entrar no digital. Primeiro, porque eles não têm direcionamento. Então, eles não sabem por onde começar. Médico adora estudar, então eles compram vários cursos, mas no final do frigir dos ovos, eles querem um mapa. Sabe? Então, eles querem um plano prático. Como que eu faço? Mas, assim, amanhã eu faço o quê? Mas aí, como é que eu faço para ter um produto digital? Mas eu vou ficar só fazendo conteúdo, assim, mas isso aqui vai me dar mais um trabalho além de tudo que eu já tenho. Todo médico é meio sobrecarregado, né? Sim. Então, ele não entende, ele não vê a visão de longo prazo daquilo. Ele acha que, de fato, aquilo é apenas uma pessoa que deu sorte. Né? Não, mas ela deu sorte, né? Ela começou cedo. Eu não comecei cedo, eu comecei muito atrás, já tinha muita gente grande quando eu comecei. Mas, mesmo assim, do meu jeitinho, sem ter que mudar em absolutamente nada daquilo que eu sempre acreditei que era o correto,
eu consegui alcançar 130 mil pessoas que também pensam da mesma forma, sabe? Então, eu acho que o fato de não ter um direcionamento, isso né, acaba deixando ele um pouco inseguro de entrar. O médico ele precisa ter muita segurança, né, em tudo, muito controlador, a maioria das vezes. O segundo é a vergonha dos pares, né? Então, eu sofri muito isso quando eu comecei. É mesmo? Bastante. No hospital, assim, sabe? De chefes mais antigos do hospital, né? Olharem, né? Tipo, de uma forma, achando que aquilo não era um posicionamento correto, né? De um médico da instituição, né? Então, eu lembro até hoje, assim, que quando eu comecei a produzir conteúdo, o meu próprio orientador do doutorado falou assim, não, minha filha, não faça isso, não, minha filha, isso aqui não é legal, não, você está construindo uma carreira tão brilhante aqui, o maior hospital da América Latina, não faça isso, não, isso aqui não é legal, não. Anos depois, hoje em dia, eu ajudo ele a montar a estrutura do digital dele. Nada como um dia após o outro, né? Sabe? Então, assim, mas isso é legal, porque, assim, ele sempre teve esse papel meio de protetor. Ele sempre foi um mentor para mim aqui em São Paulo, sabe? Assim, eu sou do Ceará, então minha família é toda de lá. E ele sempre foi um grande amigo, um grande mentor. Mas até ele, mesmo com, assim, falando com amor, com cuidado, ele não queria que eu tivesse dado espaço. Sabe? Então, hoje ele percebe o quão importante foi, naquela época, eu enfrentar o desconhecido, né? E tentar ser quem eu era, né? E tentar fazer uma coisa diferente do que era feito. Então, tem essa vergonha dos pares, os médicos têm muita vergonha dos outros, o que é que eles vão pensar? Será que isso pode diminuir as minhas credenciais? Olha o tanto que eu já estudei, né? Eu não sou médico de ficar fazendo videozinho, por quê? Porque quem começou no digital eram os médicos que eram mais conhecidos por charlatanismo. Né? Então, soroterapia, vamos ficar fazendo infiltração disso e daquilo para tentar monetizar, né? Então, isso acabou deixando com que muitos médicos, de fato, não quisessem ser confundidos com esse tipo de profissional. E aí, por conta disso, né, muitos excelentes médicos, excelentes professores ficam recuados, né, dentro do próprio consultório, ensinando ali para 5, 6 residentes, como era o caso do meu próprio marido. Meu marido é meu sócio na minha empresa e ele é genial, assim. Ele é o cara que, sabe assim, que existem poucas pessoas que são muito geniais, assim. Meu marido, ele é um deles, assim. Ele é aquela pessoa que ele chega numa enfermaria e ele consegue olhar isso aqui, não, isso aqui deve ser isso aqui. E é o diagnóstico que ele falou, sabe? Então, ele é muito genial, fez clínica na USP, fez cardiologia no INCO, e foi fazer ecocardiograma no Dante, foi como eu o conheci, e ele tinha esse preconceito, né? Então, quando eu comecei a fazer as lives, eu fazia sozinha, né? Comecei a fazer ali as lives, fazia sozinha, tinham 3 pessoas me assistindo, uma delas era minha mãe, né? E seu marido nessa época não concordava? Não, pelo contrário, ele olhava para mim, quando ele chegava, ele falava assim, poxa, amor, você não acha que é melhor você dar plantão? Poxa, tinham 3 pessoas assistindo, sabe? Olha, gente. E hoje em dia a gente tem uma empresa que fatura 2,6 milhões no ano, sabe? Vendendo aquilo que a gente acredita, o nosso conhecimento que eu já tenho, né? Então, tudo é a construção do dia a dia, né? Não foi do dia para a noite que a gente fez isso, sem sombra de dúvida. São 3 anos de empresa, são 3 anos de construção no digital, de construção de posicionamento e credibilidade para aquela audiência. Então, a gente furou a bolha, mas furou a bolha dentro daquilo que a gente acredita que é o correto. Então, a gente assim... Isso é uma das coisas que assim, a gente não abre mão, que é a medicina baseada em evidência. Então, nada no meu Instagram é minha opinião, é o que eu acho, que meu marido acha, não. Até caixinha de pergunta que eu respondo com a evidência científica. Quando alguém fala, mas o que você acha sobre isso? Não é o que eu acho, é o que a diretriz europeia está falando sobre esse assunto. Então, isso aqui a gente trata dessa forma porque é assim. Né? Só que sempre trazendo a sua forma, né, de comunicar, o seu jeito. Porque se fosse para ler a diretriz de 280 páginas, o cara ia lá, sentava e lia, muitas vezes não entende, não aprende, né? E aí é nisso que você traz o seu diferencial. Eu sempre fui muito conhecida pela didática. Então, assim, eu não era a pessoa mais brilhante da minha turma. Eu nunca fui a pessoa mais brilhante, nem na faculdade, nem no colégio, mas eu sempre fui a pessoa que sempre gostou de ensinar. Foi por isso que eu fui fazer doutorado. Eu sempre tive didática, sempre organizei o conteúdo em fluxogramas. Então, quando eu estava no internato, eu gostava de ensinar os alunos, os alunos mais novos. Quando eu estava na residência, eu gostava de ensinar os alunos de medicina. Quando eu virei residente, eu gostava de ensinar os outros residentes, que eram residentes anteriores. E aí,
isso se perpetuou e eu só fiz trazer isso pro digital, né? Dar holofote para aquilo onde você já é muito bom. E aí não tem como não dar certo. E sabe o que eu acho? Que a medicina, ela precisa muito disso. Ela precisa de pessoas que consigam traduzir de uma forma que cada vez mais pessoas entendam o que está sendo dito ali, que muitas vezes é dito de uma forma tão técnica que a gente fica sem saber. Eu lembro, quando meu pai ele teve um câncer, e ele teve um câncer muito severo. Quando ele descobriu, ele já estava com metástase em vários órgãos, e ele sobreviveu. E o caso dele é um caso, assim, que o médico dele é um especialista em melanoma lá de Belo Horizonte. Caramba, melanoma. É, melanoma. Metastático. Não. Você não tá entendendo. Depois esse é um papo que depois eu te conto. Milagre. Mas incrível. É muito milagre. E aí, quando o médico do meu pai ia explicar pra gente as coisas, eu falava, gente, mas cadê a tecla SAP? Sim. Porque a gente tava ali, famílias de leigos. Na minha família, ninguém é médico. Então, eu acho que a medicina, ela precisa também desse olhar de falar, nossa, talvez não seria mais legal se as famílias que tivessem envolvidas ali num problema tão grave como a minha estava, tivessem mais clareza do que está acontecendo? Muito, Bruna. Inclusive, isso é uma das objeções das médicas que não gostam de falar sobre as doenças, sobre o tratamento dos seus pacientes nas mídias sociais. Porque elas ficam preocupadas com o que os pares delas vão achar e não com o que o paciente dela vai achar. Uhum. O que o paciente dela quer? Quer que ela fale desse jeito, que ela desenhe, que ela explique com termos do dia a dia, termos de leigo mesmo. Uhum. É para isso que ela tá ali. O paciente dela, o professor dela não vai contratar ela. Uhum. Entende? E eu te digo mais, não só o paciente, a família do paciente também. Exato, sabe? Então ela fica com essa preocupação de achar que, mas o que a minha colega que tá em Harvard, o que o meu professor vai achar se me ver falando desse jeito aqui? Não é sobre isso, não é para essa pessoa. Essa pessoa já tem academia. Exato, o seu diploma tá lá, já tá tudo certo. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você precisa é, de fato, realizar a transformação que você veio para realizar. Então, assim, você veio para cá para tratar pacientes, mas, assim, você veio para tratar a doença ou o paciente? Uhum. Sabe? Então, assim, isso foi uma das coisas que eu vi que mais fez diferença, Bruna, no meu doutorado. Na adesão do tratamento dos meus pacientes ao tratamento clínico. Cara, quando eu fui apresentar a minha qualificação de doutorado, eu falei para eles que eu tive mais de 90% de adesão ao tratamento clínico otimizado de insuficiência cardíaca, que para começo de história é mais ou menos uns 8 medicamentos no dia. Nossa. Eles ficaram assim, é impossível. Aí eu contava, sabe? Eu contava, a gente pedia para trazer a cartela. Aí eles, como que você conseguiu isso? Por quê? Quando o paciente chegava para mim, eu ia explicar para ele, olha... você está entrando agora no protocolo, a gente vai se acompanhar com tanto tempo e eu vou te explicar agora qual é a sua doença, tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, você fala agora que a gente já esclarece. Aí eu desenhava o coração dele, desenhava as artérias coronárias, falava onde é que estava o problema e onde cada remédio daquele ia agir. E por que cada remédio daquele era importante. Então, eu falava, esse daqui deve fazer com que essa placa aqui de gordura vire um cimento para você não infartar de novo. Por que você infartou? Porque ela rompeu, essa gordura veio pro sangue e trombosou. Porque não é para ter gordura no sangue solta assim, não. Aí ele entendia. Aí ele falava assim, doutora, aquele remédio que a senhora falou da placa do cimento, a torvastatina, eu peguei hoje. Então, assim, ele sabe para onde é o remédio, por que é o remédio, e ele entendeu a importância daquele remédio. Então, ele não para de tomar. Foram poucos os casos, pacientes que eram muito remédio, deixava de tomar e acabava descompensando, sabe? Mas quanto mais você traz clareza sobre a doença para o paciente, mais aderente ao tratamento ele vai ser. E qual é a sua missão no consultório se não é buscar pelo sucesso do seu paciente? Genial. É muito colocar o cliente como centro, e que é o óbvio, né? Eu vim pra cá lendo aquele livro que a gente ganhou do Era o Óbvio, Adam. Você leu aquilo? Li, fantástico. E tem uma parte lá que eu até tirei foto hoje, que o Adam tá, tipo, dando uma sugestão pra um fabricante de papel. Pra ele vender mais papel. E ele falou, não, mas fala isso do processo. Aí o fabricante de papel. Mas os outros fabricantes de papel, eles vão me achar ridículo de eu estar falando isso. Porque todo mundo faz isso. Aí ele perguntou, mas você tá falando pro fabricante de papel ou pra quem vai comprar o seu papel? Exato. E é sobre isso, né? Pra quem que você tá falando? Você tá falando pro seu colega, que como a Abril falou, já tem título? Ou você tá falando pra um paciente, pra família desse paciente, pra pessoa que precisa de tratamento? Exato. Então, quando a gente vira essa chave, pra que eu tô falando, sabe? Exato. Isso deixa de ter tanta importância. Não é que não tenha, né? Essas coisas abalam a gente ao longo do caminho, mas à medida que a gente vai tendo resultados,
E contra resultados não há argumentos, exatamente, né? Então, é aquilo que você falou. No início, ele falou, não faz isso e tal. E depois ele falou, como é que você fez? Né? Exato. Me ajuda aqui, me ensina esse caminho das pedras. Me fala se eu estiver errada, tá, Bá? Mas, por exemplo, essa conexão que você cria com o seu paciente ali, através dessa generosidade de contar pra ele o que ele tá passando... Tudo bem, eu concordo plenamente com o que você está falando, que eu acho que isso faz com que ele tome o remédio mais facilmente. Mas essa conexão que você cria com ele estabelece uma relação de confiança que você acha que pode ajudar na cura? Ai, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu tô muito focada em que, de fato, ele melhore, que ele fique bem, sabe? Então, assim, ele passa a realmente tomar as medicações direitinho. Ele para de fumar. Ele pensa em tudo que ele vai comer. Ele pensa antes. Não, mas a doutora Bárbara disse que não era para eu tomar mais do que 2 litros de água por dia. Então, eu não posso... não vou beber cerveja, não. Porque a doutora falou que pelo menos 1 ano depois do infarto eu tenho que ficar sem. Então, assim, vira realmente uma parceria, sabe? Eu começo porque eu faço uma medicina muito... Porque a medicina mais, assim, antiga, Bruna, era muito assim... O médico, ele era visto com aquela visão paternalista, sabe? É como se o paciente fosse um bebê que ele tem que cuidar e quem vai tomar todas as decisões é o médico. Sendo que isso não funciona. Porque eu não tô na casa do paciente quando ele vai ter uma festa no fim de semana. Eu não tô no dia a dia dele quando ele tá de saco cheio e não quer mais, e só o que ele quer é fumar um maço de cigarro. E ele vai fumar um maço de cigarro se ele não tiver comprometido, se ele não entender a extensão daquele dano que ele tá fazendo. Então, depois que eu entendi isso, eu entendi que a educação é fundamental. Na hora que você educa o seu paciente de explicar qual é a sua doença, por que ela aconteceu e como que a gente vai tratar ela hoje em dia e como você pode fazer para evitar que ela venha a progredir, ele vira um parceiro. Então, é 50-50, sabe? Então, assim, sem sombra de dúvida, isso é fundamental para o sucesso no tratamento. E isso também é muito... eu levei essa mesma metodologia para os meus alunos, sabe? Então, tipo assim... eu faço questão de deixar muito claro para eles quanto custa eles não saberem eletrocardiograma, quanto custa eles não saberem como manusear uma droga vasoativa, quanto custa eles não saberem manusear um paciente com ataque à arritmia instável na sala de emergência. Porque às vezes a gente fica protegendo as pessoas disso, e só que quem vai ensinar é a vida. É 4 horas da manhã, quando ele estiver sozinho no plantão, e chegar um paciente edema agudo com FA de alta resposta, e ele tremer de cima a baixo, sem saber o que fazer. Só que aquele paciente, o seu José, ele veio esperando que você saiba o que fazer. Ele está confiando em você. Você é a melhor chance dele. E você tem que se preparar para ser a melhor chance dele. Sabe? Então, assim, essa coisa de você ficar assim... Não, mas na residência a gente aprende. Não se preocupa. Não tem... Gente, médico erra como todo ser humano. Eu já errei. Vários colegas já erraram. Agora, o que você faz com o erro é o que vai diferenciar se você vai ser um bom profissional ou não. Se você finge que aquilo foi só mais uma coisa que aconteceu... Desculpa, mas assim, até quando você vai fingir que o óbvio não existe, que você deveria ter se preparado melhor, sabe? Todo médico vai errar, isso é humano, né? Mas você entender que aquilo aconteceu e que você precisa se capacitar, que você precisa se responsabilizar por aquilo e ser uma pessoa melhor e ser um profissional melhor, investir em conhecimento e crescer com aquilo, é o que de fato vai te diferenciar. Eu sempre conto essa história. Quando eu era médica recém-formada, eu sempre soube que eu queria cardiologia. Aí eu fui trabalhar na UPA, foi meu primeiro emprego como médica recém-formada. Eu fiz um concurso, passei e fui trabalhar lá. E eu sempre gostei de paciente grave e tudo, e aí chegou o dia que eu fui dar plantão lá na sala de emergência, já tinha ali uns 3, 4 meses de formado. Não tinha outro colega que assumisse a sala de emergência. Eu falei, cara, se vai ficar sem ninguém, então deixa que eu fico. Porque os outros colegas, não, só vou ficar na ficha verde. Aí eu, tipo, tá bom, mas assim, não posso deixar aqui, tem 10 pacientes internados. Quando você fala 6 meses de recém-formada, você tá na residência? Não, 6 meses de formada mesmo, médica. Ah, tá, depois da residência. Não, antes da residência. Antes da residência. A gente se forma, né, são 6 anos de faculdade, aí depois você faz a residência. Só Entendi. que durante esse intervalo, você pode trabalhar como... você pode trabalhar dando plantão, você pode
pode trabalhar... Ó, tá vendo? Não sabia disso. Clínico geral, assim, né? Você pode trabalhar dando plantão, ou pode trabalhar na unidade básica de saúde, sabe? Então, eu fiz na época, eu fiz esse concurso da UPA, porque, teoricamente, eu ia ficar só ali na ficha verde, na ficha amarela, né? Então, a gente se sentia mais seguro. Só que nesse dia não tinha chefe de equipe e o chefe de equipe anterior me pediu que ficasse lá, porque ele sabia que eu gostava mais de emergência e que, né, eu teria mais aptidão. Fui lá para a sala de emergência, receber o plantão, ele passou os casos e um dos casos era um paciente com choque cardiogênico, que ele tinha acabado de desmamar uma medicação que é a dobutamina, que é o que faz o coração dele ter um pouquinho mais de força, porque era um paciente que tinha um coração mais fraco. Beleza, eu falei, olha, ótimo, vou seguir a conduta do livro, lindo, vou começar então o beta-bloqueador do paciente, para que aí, como eu já estou fazendo isso no plantão noturno, eu vou ficar aqui acompanhando, amanhã o paciente já vai estar ótimo, né? Depois ele vai só melhorando e estou acelerando a alta dele, vou fazer igual está no livro. Bruna, o paciente entrou em choque de novo. Tudo que o médico tinha feito durante o dia, eu destruí em uma medicação que eu mandei fazer, sabe? E aquilo, assim, foi... Nossa, eu vi o desespero, sabe? Sabe, assim... Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, não tô acreditando que eu vou ter que entubar ele de novo. Não tô acreditando, o paciente estava bem. Ele, falta de ar, eu vou ter que entubar ele de novo, gente. Ele voltou pro choque cardiogênico. Foi a medicação que eu fiz, foi o beta-bloqueador. Vamos ter que entubar. Entubei o paciente. Eu saí arrasada. Eu falei assim, meu Deus do céu. Tipo assim, eu não fiz medicina para isso. Sabe? Eu não fiz medicina para causar mal a alguém ou por, sei lá, poxa, eu segui o livro, como é que pode, sabe? Mas ali faltou um pouquinho do tato, a experiência. Tava muito cedo para medicação, sabe? E aí, naquela época, cara, eu passei todos os meus plantões do próximo mês. Falei, tipo, durante muito tempo eu falei assim, cara, eu não sei mais se eu quero fazer isso na minha vida. Eu entrei meio em pânico, assim, sabe? Eu falei, cara, eu não sei se eu quero ser médica, não. Porque olha aí o cara... Não, e eu fiquei ligando todo dia pra UPA pra saber como é que o cara tava, se ele ia morrer. Porque ele poderia ter morrido, sabe? Graças a Deus ele não morreu, depois saiu, foi de alta. Mas eu lembro que naquele dia foi o dia que eu duvidei, assim. Eu falei assim, cara, eu acho que eu não nasci pra ser médica, não. Eu não tenho esse sangue frio de aguentar isso aqui. Se esse cara tivesse morrido, sabe? Aí eu fui fazer terapia, passei meus plantões do próximo mês e aí eu resolvi voltar. E aí o que eu falo sobre essa questão do erro médico, né? Todo mundo vai errar. Não, nós somos médicos, não existe, mas a gente também é ser humano, né? Claro. Mas é o que você faz diante do erro. Tipo, se eu tivesse desistido naquela época, hoje eu não estaria dentro do meu doutorado com 160 pacientes com insuficiência cardíaca grave. Que hoje eles têm uma chance que eu acompanho eles sabe, bem direitinho com a medicação, estão super bem assintomáticos. Então, assim, graças a Deus eu não desisti naquela época, né, para que isso acontecesse hoje em dia. Mas, de fato, assim, é um período bem turbulento, assim, quando você se forma. Oba, e quais que você vê? Hoje a gente vê que a sua rede social, você tem uma linha, não sei se você me corrige se estiver errado, de falar de casos clínicos, mas de uma forma leve, uma forma criativa também. Isso foi assim, você achou esse fio condutor e falou, é aqui que eu converso com as pessoas. Isso sempre foi desde o início ou isso foi ao longo da sua trajetória? Que eu acho que é legal, porque as pessoas que estão querendo, né, falar, elas às vezes nem sabem assim, mas por onde que eu vou começar a falar? Eu vou contar caso ou eu vou contar meu dia a dia? Como que surgiu esse fio condutor que você tem hoje nas suas redes sociais? Perfeito. É engraçado que todo mundo acha que é tudo programado. Porque assim, tá tudo programado. E não tá, entendeu? É um verdadeiro caos. Mas, assim, é muito tentativa e erro, né, Nath? Mas muito daquilo que você se sente confortável fazendo. Então, assim, eu acho engraçado que quando eu comecei a fazer os casos clínicos, no começo a minha ideia era falar desses casos clínicos para alertar as pessoas sobre as doenças, para que a pessoa entendesse, meu Deus, nossa, então quer dizer que se eu tenho essa mancha amarelada aqui embaixo do olho, pode ser que eu tenha colesterol alto, isso pode aumentar o meu risco de vir a ter um infarto. Então eu queria trazer essa linguagem mais fácil para que essa pessoa entendesse. O meu objetivo no início era trazer paciente para o consultório. Até que eu entendi que de fato não era com os pacientes que eu estava falando, era muito mais com médicos, né, e com estudantes de medicina. E aí eu comecei a trazer os casos clínicos, assim,
casos clínicos que eu estava vivenciando ali no meu dia a dia, sabe? E eu comecei o Instagram faz uns 3 anos. Então, eu ainda estava em uma das minhas últimas residências, que era a residência de coronariopatia. E aí eu partilhava os casos que eu estava vivenciando naquela época. Eu ia dar plantão e partilhava os casos que eu estava... que eu encontrava ali no plantão e trazia sempre um conhecimento associado. E aí, no final, as pessoas adoravam aquilo. Eu fazia uma live também, chamava Qual Diagnóstico. Eu fazia uma live toda quinta-feira falando qual diagnóstico. Eu trazia um caso clínico, ia trazendo os exames e as pessoas iam tentando adivinhar qual era aquele diagnóstico. Então, assim, eu acho que é muito... Uma vivência que eu tive na faculdade. Então, a gente sempre tinha muito essa discussão de casos clínicos. E eu sempre achei, assim, que, cara, a melhor forma de você aprender é na prática, sabe? Não só à beira-leito, mas através de casos clínicos reais. Então, é por isso que eu trago isso em todos os meus cursos. Então, assim, por isso que eles falam muito da didática. Eu não vou lá e falo, pronto, gente, vocês vão ter uma aula de fibrilação atrial. Fibrilação atrial, ela vai acontecer assim, tem o não é aquela aula chata. Eu começo já assim, olha, gente, Jandira, 82 anos, chegou no pronto-socorro com palpitação há 4 dias. Pressão é assim, saturação tá tanto e ela nega dor torácica. E aí, como que a gente vai prescrever a Jandira? Aí a pessoa já vê, meu Deus, eu não sei nem pra onde é que vai, eu não sei nem o que pode prescrever e não tenho a menor ideia do que fazer pela Jandira, mas eu vou prestar atenção, porque no final dessa aula eu vou entender. Sabe? Genial. Então, você abre um circuito na cabeça da pessoa que ela vai prestar atenção, porque no final ela quer resolver o caso da Jandira. Entendeu? Então, eu sempre entendi que essa é a melhor forma de ensinar. Então, eu sempre trago casos clínicos reais. E aí, ficou legal, porque assim... Cara, mesmo médicos ou não médicos, eu sempre escuto a mesma história, assim, que as pessoas ficam, cara, meu Deus, como assim que tu deu aquele diagnóstico no Bruno? Tipo, que loucura. Ele ia morrer, né? E, tipo assim, é um arquiteto, sabe? É um arquiteto falando isso. Aí eu fico assim, tu assistiu ela até o final. Mulher, a hora que a mãe dele entra no teu consultório e fala assim, doutora, salva meu filho, pelo amor de Deus. Aí eu... Mulher, tu assistiu até o final mesmo. Não, sabe o que eu tô lembrando? Gente, agora me deu um branco. Aquela série que tem 25... Eu tava tentando lembrar e veio isso na minha cabeça. CSI, isso aqui é tipo assim... É aquela daquele médico gato. Que passa em Washington. É o George Clooney. Qual? Não, aquela Que série, era um gente. A série que passa dentro do hospital. Aquela super famosa. Não é da Meredith Grey, não. Não é Grey's Anatomy, Não, House? Grey's Não. Anatomy. Eu tô falando de Grey's Anatomy. Que Mas isso? tinha uma antes de Grey's Anatomy. Ah, não, essa daí eu não era da minha época. ER. Não era ER, não? Verdade. O Grey's Anatomy é muita gente que não sabe nada de medicina e... Gente, eu conheço pessoas que são completamente viciadas em Grey's Anatomy. A minha cunhada Médicos é formados por Grey's Anatomy. Tem vários. Ela na verdade, ela não trabalha. Ela não é médica, mas ela é. Ela é. E isso é... Nossa, eu achei, assim, bem tão disruptivo, assim, essa forma como você traz. E você conseguiu... Você rapidamente entendeu que o seu público não era o público final e que para você falar com um objetivo que você pensou em que o seu retorno financeiro ele viria trazendo pessoas para o seu consultório. E, na verdade, você entendeu que o seu retorno financeiro viria através dos médicos. Mas eu fico pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, tá? As médicas, que nosso público é 100% feminino, e as médicas que estão te ouvindo e falando assim, não, agora... Que isso? Eu achei a Bárbara genial, eu quero fazer algo parecido com ela. Só que o objetivo dela é falar com o público final, e o objetivo dela pode até ser ter um posicionamento no Instagram. E a gente sabe que um posicionamento de um médico no Instagram... Ele tem algumas particularidades diferentes de qualquer outro profissional. Sem dúvida. Como que você... Quais são as dicas que você daria para uma médica que ela falou, não, eu entendi que eu preciso me posicionar no digital. O que você acha que ela deve fazer? Quais são as dicas para ela? Começar e começar, sabe? Começar do jeito que você está. Porque você não vai saber... quem você vai ser no Instagram daqui a 3, 4 anos se você não começar hoje. Sabe? Então, as pessoas... o problema do médico é esse. Ele quer muitos insights, ele quer uma fórmula, ele quer que uma pessoa diga, não, você vai fazer isso. Só que isso não funciona. Porque se eu disser para a pessoa, você vai ter que fazer isso, isso e isso, que isso aqui é o que funciona, ela não vai estar sendo ela mesma. Então, ela não vai gerar conexão. Quem está do outro lado é uma outra pessoa. Sabe? Então, assim, já teve colegas que me perguntaram isso, assim, não, cara, mas eu quero fazer a mesma coisa que tu faz, eu quero trazer casos clínicos, porque eu quero trabalhar com educação. Aí eu,
Então, começa a trazer os casos clínicos para depois você pensar em trabalhar com educação. Então, primeiro você vai educando, você vai ensinando, você vai testando, você vai melhorando a sua didática para depois você montar um curso, você montar um livro, você montar um infoproduto. Mas a forma, Bruna, que eu acredito assim que mais funciona para cada um é a pessoa ser quem ela é. Porque esse é o diferencial que vai fazer com que as pessoas se conectem a ela, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa acha, não, mas eu vejo que você tem uma empresa de educação, eu quero seguir o mesmo caminho. Só que a pessoa nem gosta de ensinar, sabe? Mas ela tem uma relação médico-paciente incrível, já tem um consultório de sucesso, só precisa turbinar aquilo ali. Então, por que não começar a partilhar os casos que você está vivenciando? Gente, olha, eu queria aproveitar aqui que a paciente atrasou. Pode nem ter paciente, viu? Só teve um paciente naquele dia, você reservou o consultório a tarde todinha, mas você só teve um paciente, a gente está sabendo. Mas você vai passar os outros tempos todinho gravando vídeo pro Instagram, entendeu? Então, se atender um paciente, você falar, gente, aproveitar aqui, ó, que atrasou a paciente, aí eu vou aproveitar e vou discutir com vocês um caso que eu acabei de atender. Cara, são detalhes, assim, que vão fazer as pessoas conectarem contigo. Quando eu comecei olha pra você ver, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu achei que eu ia trazer pacientes. Então, assim, eu sempre fui muito professora, eu sempre gostei muito de ensinar. Então, eu tinha uma paciente minha que eu dei o diagnóstico de síndrome de Potts, que é taquicardia ortostática postural, que é um diagnóstico meio raro. Então, ela já tinha ido em 2, 3 cardiologistas que diziam que era ansiedade. E aí, veja, eu com esse rostinho, né, de criança, então chegar para ela que já tinha passado em outros 2 cardiologistas de barba branca e falar, pronto, você tem um diagnóstico de uma doença rara, mas tá tudo bem, a gente vai tratar. Ela, né, olhar pra mim, mas eu já fui em outros 2 cardiologistas que disseram que era só ansiedade, agora você tá dizendo que eu tenho um problema? Só que assim, fiz tudo direitinho, sabe? Assim, peguei o exame, tudo certinho. Aí o que eu fiz pra explicar pra ela e como que ia ser o tratamento dela? Eu fiz uma apresentação de PowerPoint. Meu Deus. Eu montei uma apresentação de PowerPoint pra explicar. Olha lá, Amanda, essa é a sua doença. Chocada. Aí eu fiz. É assim que funciona. É por isso que você, quando levanta de uma vez, você sente taquicardia. Porque aí eu fiz a animação embaixo, bem direitinho, eu sempre fiz isso. Fiz a animação embaixo, ó, o sangue desce pra perna, não dá tempo dos baroreceptores avisar o seu coração e aí sua pressão cai. Como que você vai resolver? Você vai sentar, vai beber mais água, a gente vai começar a trabalhar a musculação mais nas pernas e se não melhorar, a gente pode prescrever uma medicação. Ela saiu tão grata daquilo, ela chorou. Ela falou, eu nunca fui tão bem atendida em toda a minha vida. Nunca ninguém teve tanta atenção em me dar o diagnóstico e fazer com que eu entendesse o meu diagnóstico como você teve. Então, você percebe? Ninguém me disse para fazer uma apresentação de PowerPoint, mas foi o que é a forma que eu sei explicar melhor. Se eu fosse talvez tentar explicar com palavras, como eu tentava trazer paciente para o consultório no Instagram, eu ia talvez ser a médica que não ia trazer clareza. Mas a minha forma de explicar melhor é dando aula. E olha como que o empreendedorismo da mulher é diferente, né? Um homem que desse esse diagnóstico, ele não ia ser talvez questionado, né? E pode ser que ela questionou às vezes pela idade, porque isso acontece também. Mas é muito diferente, né? De você pegar um homem e, tipo assim, ele vai fazer um PowerPoint, mas nunca. Tipo, esse é o diagnóstico que eu estou te falando. Eu sou... Acredite se você quiser. Eu, diante da minha sublime inteligência... Doutorado na USP, meu amor. Então, assim, é isso. E você tem uma humanidade, bah, então, assim, é muito legal. E você merece mesmo tudo que você tem, porque isso é um diferencial absurdo. Nunca escutei isso, não? Não, nem eu. E assim, o que eu passo pela minha cabeça aqui? Não, maravilhoso, maravilhoso. Mas pra você ver, tá vendo? Se alguém olhasse pra mim e dissesse, olha, você tem que seguir isso aqui, não ia funcionar. Então, o que eu acho é que os médicos, eles precisam começar, sabe, Bru? Tipo assim, começa do jeito que você tá, pega seu celular, um tripézinho que você vai comprar de R$12,90 no Mercado Livre. Começa a dividir os casos que você tá vivenciando. E vai começar com live de 3 pessoas, né, Bah? Como você falou. Live de 3 pessoas. Ah, mas eu não sei sobre o que falar. Sabe? Quais são as perguntas que seu paciente faz no consultório? É sobre aquilo que você vai falar. Você tem repertório, sabe? É muito mais sobre o conteúdo e você ser autêntico do que pela forma, né? Exatamente. As pessoas vão se relacionar com você do jeito que você é. Eu lembro que no começo tinha muita gente que falava do meu sotaque, sabe? Então, inclusive, eu já tive até uma paciente no consultório que falou que não seria atendida por uma nordestinazinha que não sabia de nada. Ai, gente, eu amo tanto esse sotaque. Eu ficaria aqui ouvindo, eu amo. Aí eu respirei fundo. No dia eu tava dentro do hospital, né? E eu... Ok.
Tranquilo. Eu também acho que, né, não existe mais relação médico-paciente aqui. A senhora pode se retirar, por gentileza. Hoje eu talvez daria um murro nela. Não, tô brincando. Tô brincando. Mas, enfim, eu já ouvi muito isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi com esse sotaque... Eu sempre tive muito orgulho de onde eu vim, sabe? Assim, graças a Deus, eu sempre tive muita... Minha família sempre... Tudo que eles podiam me dar, sempre me deram uma excelente educação. Disso aí eu não posso falar absolutamente nada. Mas muito além disso, o que eu trago do meu povo, do Ceará, do Nordeste, é muita raça, muito sangue no olho de fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, eu tenho orgulho do meu sotaque. Eu tenho orgulho de onde eu vim. Tenho orgulho de falar que sou nordestina, sabe? E elevo todo mundo que é de lá, porque é o povo batalhador inteligente. Com certeza. Rapaz, o povo inteligente é o povo do Nordeste. Não é à toa que é o lugar onde mais passa gente pro ITA, onde mais, né, a faculdade de medicina são as mais concorridas por conta disso, né? Então, assim, só que já teve gente que diz que eu deveria, talvez, assim, olha... Neutralizar seu sotaque, né? Sabe, assim, tipo, olha, fala menos, às vezes fala devagar, que aí não aparece tanto. Sabe? Então, assim, você vê. Então, assim, se eu for querer seguir uma forma que alguém, eu não teria me conectado com tantas pessoas. Então, tem pessoas que já olham pra mim e falam assim, cara, que massa o sotaque dela. Sabe? Se conectam comigo por isso. Uhum. O digital, ele é muito difícil também, né? Então, assim, as pessoas acham que elas podem emitir opinião e juízo de valor sobre muitas coisas porque elas estão, né, escondidas por uma tela. Então, você tem que estar preparado para isso também. Faz parte do jogo, né? Total. Mas o pior que eu acho do digital é que você precisa estar lá com muita constância. Senão, não funciona. Se você tiver que vestir uma armadura para ser uma pessoa diferente do que você é, você não vai ter constância. Então, tem que ser natural, como assim? Colocar o celular para gravar aqui e você tá falando, olha, tu atendi paciente assim, você tá... Então, gente, eu queria falar para vocês hoje sobre dislipidemia. Gente, vocês sabiam que existe uma doença, hipercolesterolemia familiar, que pode aumentar o risco de paciente jovem ter um infarto? Pronto, vamos falar sobre isso? É isso, do teu jeito, da forma que você conversa com o teu paciente no consultório, sabe? E aí você vai vendo para onde é que vai. Você vai vendo se você vai mais para a área da educação, você vai vendo se você vai mais para a área do paciente, você vai se desenvolvendo, mas acho que precisa começar, e aí ver onde é que vai dar. É um movimento que as coisas acontecem, né, Bá? Você contou isso aí, e na Matur, eu tenho uma empresa de contabilidade, que é uma empresa familiar, e é muito engraçado, porque a cara da empresa é o meu pai. E ele é uma pessoa que gosta das câmeras e tal, então assim, ele tem muita intimidade. Mas ele sempre esbarrava numa questão do que ele gosta de falar, o que ele fala com muita naturalidade, esbarrava sempre numa questão que as agências e tal falavam assim, Mário, mas você só fala para contador. E o que a gente precisa é que você fale para o cliente e tal, e não. E aí tentavam botar ele para falar do outro jeito. E o negócio não vai. E não ia. E chegou uma hora que quando a gente conseguiu mudar a lente e falar assim, então beleza, aqui é onde ele brilha. Aqui é onde tem interação. Aqui é onde todos os contadores, a Matur é referência em Minas. Todo mundo que tá, é referência no Brasil. Todo mundo que tá aqui quer saber como que é feita a gestão da Matur, quais são os sistemas que a Matur usa. E aí, o que a gente fez? A gente fez um produto que hoje a gente vende isso. Então, a gente tem a possibilidade, tanto de escritórios de contabilidade que começaram ainda, estão muito no início, não tem gestão nenhuma, eles podem virar uma unidade Matur. Então, eles compram isso da gente, é como se fosse uma franquia, mas não é uma franquia. É um sistema que a gente é sócio mesmo. E aí, virou essa chave para vender para essa galera. Porque é onde ele fala bem, é onde que ele brilha, é onde ele consegue ter constância, é onde não tira a paz dele, né? Exatamente, Nath. E aí eu acho que isso é muito legal. Porque se ele não tivesse começado a fazer, ele nunca ia saber disso. Exato. Porque aí precisa de testar. E aí, na hora que você vai testando e tal, e você vai falando assim, ó... Foi igual você, né? Você falou assim, eu vou falar pro paciente porque eu quero cobrar mais caro, eu quero meu consultório mais cheio. E aí você viu hoje, você tá com esse faturamento que você falou aí, super expressivo, vendendo para médico. Vendendo para médico, exatamente. E isso vai também, agora que você falou, vai num alinhamento... Meu marido é meu sócio.
né? E ele tá aparecendo hoje? Ele aparece em todas as quintas com vinho e caso clínico, ele ama. Mas por quê? Porque a gente discute casos clínicos, entendeu? E toma vinho, que é o que ele ama também. Então a gente tem uma live por semana, que é a quinta com vinho e caso clínico, onde a gente discute um caso clínico real, traz os fluxogramas, tudo tomando vinho. Então é maravilhoso. delícia. Eu vou nos congressos, aí o pessoal me encontra e fala assim, doutora, pelo amor de Deus, a quinta com vinho e caso clínico virou o programa meu e do meu marido. Eu amo, maravilhoso. CSI não. É o Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. É o Grey's Anatomy da vida real. Maravilhoso. Exato, as pessoas amam. Mas foi justamente nesse alinhamento interno, eu e Bruno, agora falando como empresa, porque não é fácil você trabalhar com seu marido, né? Então, trabalhar no dia a dia ali com seu marido, conseguir desligar a chave 7 horas da noite, tipo assim, pronto, agora eu sou só a esposa dele. Eu não posso cobrar que ele não entregou a aula, que ele tá há 4 meses atrasada. Não, hoje eu não posso reclamar disso, sabe? Então, assim, Nossa, eu acho assim, gente, tem todo o meu respeito. Todo meu. Eu, quando eu fui sócio do meu marido, eu virei pra ele e falei assim, então, o que nós vamos fazer? Desfazer a sociedade ou o casamento? Aí a gente, melhor a sociedade, né? Quer continuar casado e tal. Aí, enfim, mas... Olha aí pra você ver. Então, assim, só que, cara, o Bruno é genial. Ele é muito genial. E a gente construiu uma coisa incrível. Eu nunca, nem no meu sonho, nas lives, em tudo, nas primeiras vendas, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar no tamanho que a gente chegou. Que pra mim, como médica, é incrível, sabe? Obviamente eu tenho planos pra chegar ainda mais longe, fantástico, sabe? Mas assim, onde a gente tá hoje, eu olho pra isso e falo, caralho! Aqui pode falar. Tipo assim, caralho! Comecei com um sonho lá atrás. A 3 gente é pessoas foda. numa live, entendeu? Uma delas era a minha mãe. Tu tá entendendo? E hoje em dia a gente tem esse faturamento, fazendo uma coisa que eu acredito, baseada em evidência. E o melhor de tudo, não é o faturamento. Não é o faturamento. Que você entrega, né? Cara, eu recebi um depoimento, Nath, da pessoa mandando pra mim assim, doutora, pelo amor de Deus, não tenho como te agradecer. Ontem eu e meu marido, a gente tava de plantão e por conta do seu livro, a gente salvou a vida desse paciente aqui, ó, 36 anos, manda o eletro, manda o caso, o paciente tá bem, já fez cateterismo. Doutora, muito obrigada. Olha isso. Aí a outra, doutora, pelo amor de Deus, meu segundo plantão como recém-formada, eu tava na enfermaria e vi um paciente com síndrome de Wellens, doutora, tava na enfermaria, era pra ter ido cateterismo de urgência. Liguei imediatamente pro SAMU, foi pro CAT e angioplastou ADA. E aí você fica assim, as pessoas estão salvando vidas. Nossa. Por conta de um conhecimento que eu fazia para 6 pessoas, que eram os meus 6 residentes que rodavam comigo lá no Dante Pazanese. Eu resolvi abrir a cabeça e falar, eu vou começar a falar isso aqui numa tela. E hoje eu tenho 10 mil alunos. E tenho muitos depoimentos incríveis. E muitos, assim, tem uma pasta, tipo assim, alunos que salvaram vidas. Eu acho essa pasta incrível. Que? Nossa, sabe, eu olho e falo assim, meu Deus. Tá vendo por que a Sabe? pessoa dessa vem com a luz junto? Exatamente. Porque Sabe? assim... Isso é incrível. É incrível. Sabe? E assim, isso poderia... Sabe, esse cara de 36 anos podia não estar mais vivo se eu não... Tu entende que Sim. sabe o efeito borboleta? Porque eu resolvi simplesmente ir lá e expandir o leque de pessoas que estavam aprendendo comigo. Se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era recém-formada, gente, meu Deus, é o efeito borboleta, sabe? Então, assim, eu teria ajudado muito mais pessoas, mas na minha época eu não tinha acesso a isso. Eu ia pro plantão com o meu celular, com um bloco de notas, com anotação de medicação de veterano. Sabe, Jesus estava certo aquilo ali. Mas era o melhor que eu tinha. Aí eu ia chegava pra enfermeira e falava assim, então, vamos... Mas essa noradrenalina aí, ela quer fazer quanto? Aí eu... A diluição padrão da casa? Ela... 4 ou 8? Aí eu, ai meu Deus. Aí eu pegava meu celularzinho assim e falava assim... 4 ampolas. 6. Tudo bem, 6. Nem 4, tem 8. Mas é assim, você acredita? Porque, cara, quem dá aula na faculdade de medicina, Nath, por incrível que pareça, são professores de bancada, a maioria deles. Tem algumas faculdades, graças a Deus, eu tive, assim, a honra de ter professores que trabalhavam em emergência, dando aula de emergência. Mas a maioria das faculdades não é assim. Quem dá aula de emergência são médicos que trabalham só em consultório. Então, o cara não tem mais vivência. Então, a gente sai, a gente se forma, a gente vai para o nosso mercado de trabalho. A porta de entrada do médico recém-formado é o plantão. Que loucura. O BS você só consegue se tiver médico na família. Você não consegue contrato de posto de saúde se você não tiver médico na família. Eu não tinha. Sou a primeira médica da minha família. Você tá lembrando, esse final de semana eu encontrei uma amiga minha que ela teve gêmeos, né?
E ela falou assim, sabe qual que foi a minha sensação quando eu tive gêmeos? Que eu caí pelada na Amazônia. Eu falei, gente, pelada. E aí, você falando isso, o médico deve ter esse sentimento também, cair pelado na Amazônia. Você tem noção que tu vai... Muito bom. 10 minutos rindo. Muito falei, bom. Meu Deus. Você vai pra um plantão, eu ia na minha época pra um plantão com um bloco de notas com anotação de veterano. Sabe se Deus lá está certo? Hoje em dia os meus alunos vão com os meus livros, tudo baseado em evidência, com a dose de diluição certinha no celular. Sabe? Então, assim, é muito incrível, sabe? Assim, você acreditar que você tem algo importante pra deixar no mundo. Sabe? Nossa, o seu negócio, assim... O meu legado é esse. Com toda seu certeza. legado Nossa, um dos legados mais lindos que já fazem. A gente já fez mais de 60 episódios, Mais né? de 60 episódios. Do Digcast. E não só, né? De mulheres que a gente encontra. E, sem dúvidas, é um dos legados mais lindos que a gente pôde já ter acesso, né, Bru? Com toda certeza. E ouvindo você falar, né? É muito bonito porque a gente vê uma verdade, muita verdade. E uma vontade também de estar aí. E eu fico imaginando como é que deve ser a rotina de Bárbara, assim. Porque deve ser uma loucura. Assim como a nossa também, que é uma loucura. E a gente é mulher, a gente precisa estar sempre se provando, né? A gente precisa estar sempre fazendo um pouquinho a mais pra provar que a gente é boa o suficiente, pra estar naquele lugar, naquele espaço. PowerPoint. Tem que fazer PowerPoint. Gente, essa analogia nunca mais será esquecida. Porque a gente precisa o quê? Fazer um PowerPoint. E pra dar conta dessa nossa jornada louca, empreendedora, e no seu caso, médica, e no nosso caso... Eu não sei se você já é mãe. Não, ainda não, só de pet. Pois é, nós aqui, de mães também. Eu não sei o que vocês fazem, mas eu tomo super coffee todos os dias. Eu tomo super coffee todos os dias porque preciso treinar para ficar bem para o dia. Preciso ficar atenta e concentrada para fazer meus trabalhos. Preciso ter disposição para brincar com os meus filhos. Então, gente, sem super coffee, que é o nosso patrocinador desta temporada do Digcast, eu não sou nada. Absolutamente Bruna, nada. depois dessa eu vou ter que comprar. Não, eu vou ter que sério. testar. Você acredita que eu nunca tomei super coffee, mas eu vejo que é assim, uma... Não, você já vai sair com um hoje. Você já vai sair com um. E assim, é o surto coletivo do bem. É a seita do bem. É a seita do bem. E a gente tem aqui a nossa pergunta Super Coffee, que é uma pergunta muito... Ela é muito... Assim, eu acho que sua resposta... Vamos lá, vamos ver. Quais são os seus rituais e suas práticas que você usa no seu dia a dia pra manter a energia e evitar procrastinação? Porque a gente sabe também, a gente precisa ser inovador o tempo inteiro. Mas tem hora que a gente fala assim, não, peraí que eu vou deixar isso aqui pra depois. Então, como é que você faz? Como é que você lida com isso na sua vida? Quais são os seus rituais? Como é que é a vida de Bárbara aí nessa loucura? Então, Bruna, eu ainda atendo, né, no hospital, então assim, eu tenho que ficar me dividindo, né, entre os pacientes, entre a gestão da empresa e a expert produtora de conteúdo. Então, realmente, eu tenho que fazer uma gestão do tempo ali muito bem organizada para tudo funcionar. Então, assim, o que eu não abro mão, sabe? É acordar cedinho, fazer meu café e ter meu momento de oração. Isso assim, isso aí eu não abro mão, porque eu acho que é como eu direciono o meu dia, sabe? É o mood do dia. Total. Sabe? Então, eu todo dia de manhã eu acordo, faço minha oração, leio meu devocional do dia, e aí depois eu já vou fazer algumas demandas da casa, depois já vou pro hospital. Mas eu sempre digo uma coisa, assim, cara, se você não se planejar, você vai procrastinar. Então, assim, a minha semana começa no domingo, de fato. Então, todo domingo de manhã, eu acordo, tipo, 10 horas da manhã, tá eu e meu planner, entendeu? E aí eu programo toda a semana, vejo todos os compromissos que eu já tinha para aquela semana, organizo, deixo os espaços vazios, que normalmente são espaços que eu tiro para estudar. Então, eu gosto muito de estudar. Então, e justamente, assim, não é maravilhoso? Eu tenho uma empresa de educação médica, eu ganho para estudar. Maravilhoso. Isso não é lindo, sabe? Eu amo estudar, sabe? Então, assim... É uma gestão de tempo maravilhosa. Tipo, para você conseguir trazer um conteúdo atualizado, você tem que estudar. Então, não tem. Então, assim, eu realmente organizo o meu espaço de tempo, assim, bem direitinho, em micro espaços, tipo, de fato, academia, posso melhorar? Posso, né? Antes eu estava indo 5 vezes na semana, agora eu estou indo 2, às vezes 1. Posso melhorar? Posso melhorar isso também. Estamos nesse processo. Mas esse é o negócio. Às vezes essa ideia, né, que a gente tem, né? A mulher tem que equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Nossa, não Ela não vai isso. conseguir equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo, porque a demanda dela é muito maior do que a do homem.
assim, infinitamente maior, sabe? Você é mãe ainda também, sabe? Mas, tipo, sou empresária, sou CEO, sou produtora de conteúdo, gravo aula, faço doutorado, tenho um paciente, faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu sempre digo isso, assim, vai ter época em que eu vou estar com uma dedicação maior para a empresa, vai ter época que eu vou estar com uma dedicação maior para o doutorado, vai ter época que eu vou estar com uma dedicação maior para o meu casamento, meu marido, minha família. E assim a gente vai levando, né? Perfeito. Sendo o melhor que a gente pode ser. É o famoso equilíbrio dos pratinhos. Não dá pra ser boa em tudo o tempo todo. Ninguém é. Mas você pode ser muito boa de uma coisa de cada vez. Exato. Exatamente, sabe? E se planejar, né? Eu acho assim que se você realmente... Eu tenho um bloco de notas, meu marido diz que é eterno, que é o coisas a fazer. Não acaba nunca, é igual a louça. Se você girar... A louça não acaba nunca, Mas eu coloco lá pra eu não esquecer. Eu tenho que falar com o advogado sobre isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Tem um podcast de tal. Esse aqui tem que fazer. Tenho que fazer o roteiro de tal coisa. Eu coloco lá e aí eu vou distribuindo dentro da minha agenda. Então, acho que planejamento... Eu sou virginiana. Então, eu já sofri muito com procrastinação, né? Depois que eu aprendi realmente a aderir ao meu signo e viver isso com plenitude, eu entendi que eu vivo dentro de um plano e tá tudo bem. A minha semana também começa domingo. Isso faz toda a diferença pra minha semana. Eu ter esse olhar, essa visão. E que aí eu sofro menos com as coisas que vão acontecendo, as urgências que vão acontecendo aí no meio da semana, porque elas acontecem. E, a gente tem um quadro aqui no Digcast. A gente tem 2 quadros, na verdade. E um deles é o seguinte. Se a Bar, de 20 anos, abrisse aquela porta, sentasse aqui no meu lugar, de frente pra você, o que você falaria pra ela? Eu vou chorar. Chora! Aqui pode, é quase... Isso aqui é um podcast, mas é quase uma sessão de terapia. Acho que todas que vieram aqui hoje choraram. Nesse momento. Tá tudo bem. Cara, o que eu diria? Deu tudo certo. Se cobra menos que vai dar tudo certo do mesmo jeito, sabe? Eu acho que a gente se exige demais, né? A gente, mulher, se exige demais. Nosso chicote Nosso sarrafo é muito alto, né? A gente, às vezes, não se permite viver uma fase de cada vez, sabe? Então, a gente parece estar sempre sofrendo por alguma coisa que ainda não é. Então, assim, hoje em dia eu aprendi a curtir mais a jornada do que o destino, sabe? Então, antes eu pensava, não, porque quando eu me formar, aí eu vou passar na prova de residência, aí vai ser incrível, que eu vou passar em São Paulo, que aí depois já vou fazer cardiologia ou no Dante, no INCO, então vai ser incrível. Aí, quando eu passei, eu já comecei a viver a residência. Aí, vivi a residência, eu falei, pronto, quando eu terminar aqui minha residência, eu vou fazer coronariopatias no Dante, e aí vai ser maravilhoso. Aí depois eu já estava vivendo aquilo. Depois eu virei médica assistente no Dante Pazanese, e aí foi esse momento que eu falei assim, peraí, calma. Eu tenho 30 anos e eu realizei um dos grandes sonhos da minha vida, que é virar médica assistente no hospital de cardiologia, um dos maiores hospitais de cardiologia da América Latina. Então, assim, peraí, que eu acho que tem alguma coisa errada comigo, porque eu não abri um vinho hoje. Então, assim, pera. E aí foi quando eu comecei a perceber, assim, que a gente tem que aproveitar mais a jornada, mulher. A gente não sabe o dia de amanhã, a verdade é essa. E você convive tanto com isso, né, Bá? Você vê isso muito, muito forte. E a gente, ontem eu e a Abra, a gente estava conversando sobre isso, né? Falando sobre como que, assim, tipo... se não for pra gente fazer o corre que a gente faz... O Nando ficou doente recente. E eu falava, tipo... E eu não poder estar ali 100% dedicada pro meu filho... Não vale, sabe? Exato. Não vale. Então, quais que são as nossas prioridades? O nosso inegociável. Sim. E a gente precisa de fazer esse exercício. Outro dia a Bru me chamou pra isso, sabe? Falou assim... A gente estava conversando de um resultado que a gente teve e muito focada num problema ali pontual e tal. E ela falou assim, você viu a frase que a gente falou anterior e a gente não abriu um vinho? Tá errado? Exato. Tá errado? Então, né... E a gente tem que ter cuidado com isso, né, Nath? Porque parece que assim, né? Parece que você chega num patamar que você sempre sonhou, e aí... Mas assim, tem gente que tá perto de você que já tá, assim, anos-luz. Aí você já se sente atrasado porque você vive nessa coisa de comparação. Então, assim, não se comparar, sabe? É viver a sua realidade, viver o seu bastidor e o seu palco.
Sabe? Então, assim, quem tá começando hoje, tem muito residente de cardiologia que me busca para conselho, né? De como começar. E fala, mas poxa, mas você já tomou esse espaço, né? Você é a maior referência de cardiologia feminina que a gente tem no país. Então, assim, pra que eu vou começar a me posicionar? Vou começar a ensinar. Por quê? Você tá querendo comparar o seu hoje com o meu hoje? Você tem que comparar com o meu 3 anos atrás, quando eu fazer live para 3 pessoas. Sabe? Gente, tem espaço para todo mundo. Tem gente que vai querer aprender com você, com a sua didática, com o seu jeito de ser. Sabe? Então, assim, o mercado digital, né? Eu não sei quem foi que falou isso, que a gente estava, e falou assim que o mercado digital ainda é um bebê frente aos outros mercados. Onde foi que eu vi isso? Eu assisti uma palestra agora recentemente, onde a pessoa falou exatamente isso, assim, né? Que o mercado digital ele é muito novo. Né? Então, ainda tem muito espaço para muita gente. Mas a pessoa tem que ter a resiliência de começar e ter constância. Exatamente. Né? E deixar de se comparar, viver a própria história, né? E ver onde é que vai dar. Exatamente, Bah. E a gente tem um outro quadro aqui, que é o nosso quadro Avião Plotado. Lá no início da DIG, a gente falava assim, não... Quando a gente tiver o nosso avião plotado, que vai estar plotado assim, de confia mulher, a gente vai colocar um monte de mulher poderosa, tipo a Bá, assim, tipo a Nath, todas as nossas amigas, todo o DIG, né? As digníssimas, que é como a gente chama, as mulheres que estão com a gente. E a gente vai voar para algum lugar. E esse avião, ele representa também a liberdade da mulher, representa o nosso sonho, representa onde a gente quer chegar. E aí, o nosso quadro é o seguinte, qual que é o seu avião plotado? Qual que é seu sonho, assim, sem limites, sem muita... É o que vier aí pra você agora. Meu sonho mesmo, cara, é morar numa casa com o meu marido, meus 2 cachorros e os nossos 2 filhos, em Fortaleza, trabalhando com SUS. E sendo muito bem remunerada com a internet. É o que eu quero, o que eu tô trabalhando para isso. Eu amo pacientes do SUS, onde eu sinto que, assim, o meu propósito se realiza ali, sabe, diariamente. Gosto de paciente de consultório, gosto também, mas eu nasci para isso aqui. Eu tenho plena certeza que, assim, minha missão é essa aqui. E o mais engraçado é que essa é a missão do meu marido também, sabe? Engraçado, não. Ele ama, sabe? Está escrito. Exato. É o que ele mais gosta também, sabe? Então, assim, tem um carinho, tem um respeito, tem um propósito. A gente sabe que a gente pode fazer a diferença ali, sabe? Então, meu sonho é esse, é ser muito bem remunerada pela minha clínica. Eu não tenho o sonho de ser bilionária, milionária, não. Eu e meu marido, a gente é muito tranquilo. Eu quero ter uma casa, morar bem, com segurança, com a minha família e trabalhando com pacientes do SUS. É tão bonito ver a pessoa que tem um sonho, assim, né? Você pergunta, ela sabe. Eu acho bonito demais isso. Não, e assim, um sonho que vai se materializar em breve. E sabe o que eu tô já imaginando nesse sonho? Eu indo passar uma temporada lá fazendo kite. Amém. Porque assim, né? Ceará, os ventos do Ceará e tal. Então, assim... Já podemos combinar essa temporada do DigCast lá, bora. Entendeu? Gravando direto da praia, querida. Com kite ainda, mas eu trabalho com praia. Com praia, com caranguejo, com bolinho de peixe, com batata frita, peixe frito na praia, maravilhoso. Com drinks, com caipirosca na frente da praia. Quer que eu continue? Ai, meu Deus, quero. Maravilhoso, Bah. Ai, Bah, a gente poderia ficar horas aqui falando com você, porque você é uma mulher incrível, de um coração maravilhoso. Eu falei com a Bru da identificação que eu tive com você em todos esses aspectos. Em várias frentes, né? Quando a gente conversando sobre empreender, sobre espiritualidade, sobre valores, sobre o que a gente acredita, sobre o legado, né? É o que você falou. Exato. Qual que é o legado que a gente está deixando através das nossas ações, através do nosso trabalho, através da nossa empresa? E a gente se conectou muito nesse lado, e eu sabia que você ia ser muito mais incrível do que a gente esperava, né, Bru? Nossa, foi incrível, assim. Abriu pra mim, que sou uma leiga completa nesse assunto, e me abriu, assim, um leque de conhecimento. Porque eu falei, meu Deus, nossa, eu já quero o CSI Bah. Né? O Grey's Anatomy. Como é que é? CSI. Gente, ô, produção! Aumenta o percurso. Produção! Gente, o Grey's Anatomy, gente. Grey's Anatomy. Vou estar lá na Quinta com Vinho? Não, Clínica. Quinta com Vinho, caso clínico. Exatamente. Estarei lá porque eu amo. Eu amo Será isso. muito bem-vindo. Eu amo. Você não é o lead.
Mas eu qualificado. Mas eu não sou o lead qualificado, mas também deve ter pessoas. Não tem. Mas você conhece, né, cardiologista, então você vai divulgar, você vai... Exatamente. Eu Você conheço a vai mãe, entendeu? Já conheço a dona. Eu conheço a espalhar essa dona. palavra. Eu vou lá tomar um vinho aí. Eu vou lá tomar um vinho, exatamente. É uma desculpa agora daqui. E em breve, né, Bá, você vai ter o seu próprio podcast, pode falar isso aqui? Exatamente. que Contar legal. essa novidade, que a gente gosta de contar novidades, Muito sabe? Sentir exclusiva, assim. Ah, maravilhosa. A gente vai começar o nosso podcast. A minha empresa chama Cardiologia na Prática, né? Onde a gente tem livros, cursos e em breve também vamos ter outros, né? Outros projetos, né? Que vão acontecer no próximo ano. Isso ainda não posso falar. Mas o Vem podcast, vem aí. Mas o podcast, realmente, a gente já vai gravar essa semana e a gente vai começar a liberar os episódios semanais no canal Cardiologia na Prática. Não, vai ser um sucesso. Vai ser bem assim voltado para médico, estudante de medicina também, mas também a gente vai falar sobre empreendedorismo na medicina. Então a gente vai falar sobre né? carreira médica e tudo, então vai ser bem interessante. Toda semana vai ter uma temática. Porque isso é um oceano azul, assim, que as pessoas precisam explorar cada vez mais. Exato. Entender, igual você falou, eu também não entendo como que nenhuma faculdade de medicina ainda Exatamente. deu esse pontapé. Exatamente, até hoje. Eu Então, vi se isso em não algumas existe, pós-graduações. É isso aí, você vai criar, né? Mas, assim, o DIG foi isso, né? Não existia. Exatamente. A Esse gente espaço criou. que a gente gostaria, criamos. E aqui cá Maravilhosas. estamos. Cá estamos. Recebendo a gente maravilhosamente bem. Muito obrigada. Eu amei Adorei. esse papo, Também Bá. Foi amei, incrível, Bá. incrível. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pelo que você entrega pro mundo, porque mesmo que não seja diretamente pra gente, reverbera, né, sabe? Reverbera em pessoas que, nós vamos ter médicos melhores nos atendendo aí no Brasil inteiro. Por quê? Porque você tá fazendo esse trabalho. Então, parabéns pra você, pro seu marido, por terem essa generosidade de entregar de forma prática, de forma de fácil entendimento, tanto para os médicos quanto para os pacientes, esse conteúdo de extremo valor que vocês têm. Então, parabéns mesmo e muito obrigada. Muito obrigada, Bru. Muito obrigada, Nath. Amei estar aqui, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Bá, portanto. E até o próximo DigCast, Até né, o próximo. Thiaguita? Beijos!